E aí, pessoal, finalização da tabela. Os riscos reais de rebaixamento do Grêmio neste Campeonato Brasileiro. A pressão que segue forte nos bastidores contra o técnico Renato Portaluppi. E também um novo fator, o fator Tite, que nós vamos começar a falar, mas que parece que vai ter assunto por bastante tempo. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora eu quero a atenção de vocês ao mês de novembro, que nós vamos ter no Mercadão da Informática, a maior loja de informática do sul do Brasil, com lojas em Porto Alegre, mas também através de um site que entrega para você, da forma mais ágil possível, todos os produtos que você quiser. Nada como as promoções do mês de novembro, a famosa Black Friday, que vai se estender para você ter a sua oportunidade. Quer comprar computador, quer comprar um monitor por R$ 299? Tem no Mercadão da Informática. Quer ter o seu computador gamer com o melhor preço do mercado? Você tem no Mercadão da Informática. Tudo que você precisa neste segmento você tem na maior loja de informática do sul do Brasil, que está com a gente e que tem promoção, inclusive, porque você é do canal do CCD. Então, não tem desculpa. Mercadão da Informática. Gente, vamos falar primeiro aqui. Acho que tem que falar muito do Tite e tem que falar muito também da pressão que segue nos bastidores. Mas eu quero começar aqui o nosso domingo falando da rodada que ontem acabou encerrando. E ela não foi perfeita para o Grêmio. Eu estou falando do ponto de vista das derrotas das equipes da zona de baixo, mas ela também não é considerada ruim. Olha só, o Grêmio perde daquela maneira e abre a rodada com Vitória e Corinthians. O Corinthians começa o jogo perdendo e depois vira a partida, um gol surreal, o gol que o Corinthians levou inclusive. Perde a partida. O Corinthians termina então a rodada na 10ª posição, passando do Grêmio, com 41 pontos. Já era esperado que o Vitória e o Corinthians passassem do Grêmio. O Vitória, por sua vez, ele fica um ponto atrás, com 38. Mas o Grêmio joga com Vitória lá, em uma das 5 rodadas que faltam. Em um Vitória que estará, em tese, muito apertado pela tabela. Eu não sei se esse resultado foi bom, tá? O Botafogo empatou com o Cuiabá. O Cuiabá está fora da disputa com o Grêmio. Péssimo resultado para o Botafogo, mas aí é outro assunto. O Criciúma perdeu para o Cruzeiro, fora de casa, 2-1. Saiu perdendo 2-0, fez um gol. Acompanhei tudo ontem. Tá? O Criciúma é o 15º, 2 pontos atrás do Grêmio. Acho que o Criciúma entrou de cabeça na briga, mas temos que acompanhar. Lembrando que o Grêmio tem 3 jogos em casa e o Criciúma também. Aí tu avança. Juventude. Juventude estava rebaixado no final do primeiro tempo. Juventude perdia por 1-0 para o Bahia e estava virtualmente rebaixado com 34 pontos. Mas o Juventude virou o jogo e foi a 37 e está a 2 pontos do Grêmio. E joga em Porto Alegre contra o Grêmio. Tá aqui o jogo da vida. Lembram do que a gente falava da decisão de Mundial do Grêmio? É essa a decisão. Para vencer e abrir 5 do Juventude e aí sim começar a respirar. Porque faltam 15, se tu abre 5, acho que termina. Mas esse é o jogo, tá? Esse é o jogo. Por quê? O Bragantino empatou com o Atlético Goianiense fora de casa num jogo, gente, horroroso. Eu acho que o Bragantino caiu, tá? Caiu. O Bragantino não existe como time. Quem gosta dessas coisas, projeto da Red Bull, blá blá blá, bli bli bli, blá blá blá, meu, sucumbiu total. Tinha que ter perdido para o Atlético Goianiense. E foi um crime não perder. E ainda quase fez um gol no último lance. Um horror o jogo. Aí, Atlético Paranaense. Horroroso também. Perdeu o jogo pro São Paulo. Só que o Atlético tem um jogo a menos e esse jogo é na Arena da Baixada. Então, o Atlético tem 34. O Atlético está 5 atrás do Grêmio. E é o 18º.
considerando que o Atlético Goianiense e o Cuiabá já caíram, são 2 vagas para Atlético Paranaense, Bragantino, Juventude, Criciúma, Fluminense, Vitória e Grêmio. Quem tem mais de 40 eu tô tirando, então eu acho que o Corinthians saiu ontem. O Corinthians saiu ontem. Então esse é o quadro. O que faz a gente imaginar que a rodada que vem no dia 20, 21 e tal, ela tem o Corinthians contra o Cruzeiro em casa. Olha o tamanho da responsabilidade. Tirei o Corinthians. O Bragantino tem o São Paulo, que está brigando por vaga direta na Libertadores. O São Paulo tem 57 pontos. 2 atrás do Inter, por exemplo, que é o 4º colocado. Então, o São Paulo joga a vida aqui. O Atlético Paranaense é um jogo bom em casa, o Atlético Goianiense. Então, o Atlético Paranaense iria 37, essa é a tendência. Essa é a tendência. Depois, olha só, Criciúma e Vitória. Imagina o tamanho desse jogo para eles. Porque o Criciúma está mais ou menos na linha do Grêmio. Eu tô falando no sentido desse jogo. O Criciúma, se ganhar, vai a 40. E deixa o Vitória com 38. Aí tu tem Bahia e Palmeiras, jogo lá de outra tabela. E depois Grêmio e Juventude. Aí sim, o jogo que para mim é o jogo definidor do Grêmio em um campeonato brasileiro constrangedor. Vergonhoso. De um time não, de um trabalho incompetente. Por fim, o jogo do Fluminense contra o Fortaleza, que virou final de Mundial também para o Fluminense. O Fortaleza tá brigando na parte de cima da tabela, não é jogo jogado. O Fortaleza quer ser campeão brasileiro, tá? O Fortaleza está 5 pontos do Botafogo. Então, atenção a esse jogo aqui. Acho que o Fluminense, se bobear, entra no jogo também. O Fluminense tem 37. Como foi importante o gol do Reinaldo lá no final daquele jogo. Vamos à pressão. O sábado foi de muita corneta. Olha, interna, né? Corneta interna, assim, aquela corneta fogo amigo. Muita corneta. Só que aquilo que a gente relatou também no vídeo que a gente fez ontem pela manhã, ela também de alguma maneira está impactando no jogo, no episódio, ou nos episódios do trabalho interno de corneta, de crítica, de pressão. Todo mundo tá vendo o seguinte, que gente, agora não adianta falar. Agora eu acho melhor a gente se unir para jogar contra o Juventude. É essa a nossa realidade. Não adianta falar. Sob pena da gente piorar o ambiente e piorando o ambiente a gente colocar mais coisa fora. E eu acho que tem que ser esse o sentimento. Todo mundo encheu o saco. Isso a gente pode dizer aqui com toda tranquilidade. Todo mundo encheu o saco. Encheu o saco da passividade do Guerra, encheu o saco dessa coisa do Renato meio alienada, meio negacionista, assim, no sentido de, tá tudo bem por aqui, vai dar tudo certo, eu não vou botar o Grêmio na segunda divisão. Tá todo mundo meio cansado. Entendeu? Um trabalho sem a parte de comunicação, assim, é uma das piores coisas da história do Grêmio. É raro a gente ver algo tão ruim como o trabalho da comunicação do Grêmio. Eu não lembro. E me disseram que o Grêmio contratou um profissional, né? Um profissional muito experiente, dizem muito bom, né? Talvez seja difícil para ele trabalhar também. Tamanho essa dificuldade de mexer na estrutura. Não estou nem criticando o profissional, que até dizem que é bom ele. Mas às vezes é isso, né? O Grêmio antes tinha uma organização de marketing de comunicação junto, lá com o Henrique Guterres, cara bom demais, tudo organizado. O Grêmio separou. O marketing da comunicação. Qualquer livrinho aí tu vai ver que não precisa muito. Compra um livrinho compra um livro do Kotler de entrada, tu resolve. Não precisa muito. O Grêmio separou. Mas enfim. Por fim, Tite, o efeito Tite. Por que eu trago isso? Porque ao mesmo tempo em que existe uma pressão do Renato, com as pessoas que eu falei, o nome que todos querem, quase que unânime, é o nome do Tite. Eu tentei saber qual seria o projeto do Tite com alguns amigos em comum e
é sempre legal saber isso e tal. Eu não consegui saber o projeto do Tite pro ano que vem, tá? E eu achei isso estranho, porque eu falei com amigos dele. E que não me esconderiam, porque são meus amigos também, e sabem que eu não ia fazer disso uma bandeira de informação, até porque eu sou comentarista, não sou muito assim de dar furo, essas coisas. Mas eu não consegui saber. O que eu sei é que o Tite não trabalharia com o Filipão, por exemplo. E se fala forte na questão do Filipão, que está vivendo um outro momento de vida até. O Filipão talvez esteja precisando mais de abraço mesmo, assim, de um conceito. Acho que o Filipão tem uma coisa com o Grêmio também de despedida da linda carreira que ele fez e tal. Eu não sei se é esse o objetivo. O que eu sei é que todos gostariam do Tite. Todos gostariam. Essa semana eu vou trabalhar muito isso, tá? Eu vou trabalhar muito o futuro do Grêmio, o que o Grêmio está pensando para o futuro, tentar entrevistar, até mesmo vou fazer força para entrevistar até mesmo os dirigentes atuais do Grêmio, para entender esse caminho do futuro, entendeu? Como que o Grêmio vai organizar o seu futuro. Mas eu digo, o nome que todos aprovam é o nome de Tite, que curiosamente começou a sua vida assim com maior projeção. Ele teve trabalhos anteriores, mas com maior projeção, inclusive no Grêmio, há incríveis 23 anos atrás, quando o Tite foi contratado pelo José Otávio Germano, então vice-presidente de futebol do Grêmio, para montar um Grêmio histórico, 3-5-2 do Tite, campeão da Copa do Brasil e que encantou o Brasil jogando um excepcional futebol. É sempre importante dar. José Alberto Guerreiro era o presidente do Grêmio, o Grêmio saía da ISL, o Tite pegou um problemão, porque foi logo depois da decepção Ronaldinho Gaúcho, na época ainda Ronaldinho ou Ronaldo, que foi o maior jogador criado no Grêmio e que saiu daquela maneira. Tinha José Otávio Germano no departamento de futebol, com o Luiz Paulo Germano, que hoje é dirigente do Grêmio na parte jurídica, também auxiliando o departamento de futebol, Paulo Pelaipe, e que no jurídico tinha Homero Bellini Júnior. Então era um quadro forte de dirigentes e que ali deram suporte ao trabalho de um treinador que vinha do Caxias. Campeão gaúcho, é verdade, mas vinha do Caxias. Então esse é o quadro. Esse é o quadro. Essa é a preferência. A preferência para... talvez o termo não é esse, né? A vontade de grande parte dos dirigentes que eu conversei ontem. César Cidade Dias, falando de Grêmio neste domingo lindo de Porto Alegre, aqui no YouTube.